A Reserva Estratégica Alimentar deverá, a partir do próximo ano, ser constituída por bens de produção nacional, de modo a promover o aumento da produção interna e a segurança alimentar. A medida foi avançada sexta-feira pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, que apresentou as estratégias para o alívio da atual situação económica, definidas em 4 eixos: o aumento da produção nacional, o apoio financeiro à produção, simplificação tributária e melhoria de ambiente de negócios. Tivemos a oportunidade de apreciar um conjunto de documentos importantes para a organização da nossa vida financeira enquanto país, do futuro da nossa economia, e faço-me por isso acompanhar do Ministro da Economia e Planeamento, que vai fazer-nos uma breve apresentação do nosso plano estratégico, tanto de longo prazo, Angola 2050. Depois, com o Secretário para Finanças e Tesouro, Daniel dos Santos, teremos uma breve informação sobre a atual situação orçamental e financeira. E, por fim, partilharei algumas notas sobre um conjunto de medidas de estímulo à economia que serão adotadas pelo nosso Executivo no curto prazo. Do lado do Executivo, tínhamos, por um lado, a condição de, com menos recursos disponíveis, continuarmos a cumprir com as nossas responsabilidades, e foi aqui dito já as responsabilidades obrigatórias com remunerações, incluindo com subsídios a veteranos da pátria, antigos combatentes, bolsas de estudo, etc. Portanto, estão asseguradas essas responsabilidades, bem como ligadas ao setor social, e aqui concretamente a saúde, o ensino, tanto que continuarão a merecer atenção particular. Mas teremos que fazer este exercício de, com menos recursos, sermos capazes de superar os grandes desafios que ainda se colocam. Isto traz-nos também para a necessidade de adotarmos medidas que permitam ao setor privado da nossa economia exercer um papel mais relevante em todo o processo de crescimento económico, de criação de postos de trabalho, de oferta de mais bens e serviços, e com isso irmos atenuando e melhorando a condição de vida de todos os cidadãos. Assim, hoje, em Comissão Económica, vimos um conjunto de medidas que pretendemos implementar ao longo do ano de 2023. Diríamos que as últimas medidas entrarão em força em janeiro de 2024, porque algumas delas implicarão alterações legislativas e que levam também o seu timing, o seu tempo, mas pretendemos assegurar, tanto que até o início do ano 2024, as medidas as mais impactantes possam ser adotadas. Nós reduzimos ou resumimos estas medidas em 4 blocos. Portanto, um primeiro que abrange o aumento da produção nacional, um segundo que é o apoio financeiro a essa mesma produção, algumas medidas de alívio e até simplificação também tributária e, de modo mais geral, a melhoria do ambiente de negócios. Relativamente ao aumento da produção nacional, nós teremos depois condição de detalhar algumas destas medidas, mas em relação à produção nacional, uma das decisões tomadas tem a ver com o funcionamento da Reserva Estratégica Alimentar. A Reserva Estratégica Alimentar deverá transformar-se num instrumento de potenciação da produção nacional. Queremos avançar com um sistema em que a Reserva Estratégica Alimentar é essencialmente constituída por produção nacional. Poderemos ter ainda alguns componentes de bens importados,
mas sobretudo aqueles que vão também permitir estimular a própria produção. E aqui faço referência a fertilizantes, a sementes, que queremos também ter um estoque na nossa reserva estratégica alimentar. No início de cada campanha agrícola, a reserva deverá anunciar que produtos irá adquirir no mercado interno, as respectivas especificações e também o preço mínimo garantido. Este exercício temos a intenção de iniciá-lo já com a campanha agrícola 2023-2024. Ainda em relação à proteção da produção nacional ou dos vários instrumentos que vão permitir essa potenciação, queremos também avançar com um regime de cotas para aqueles produtos em que temos capacidade instalada, mas que não atingimos ainda o seu potencial. Um desses produtos é o açúcar. Nós temos hoje uma capacidade de produção que atende cerca de 40% das nossas necessidades de consumo. O potencial instalado diz-nos que podemos chegar, no curto prazo, a 60%, mas esta capacidade não é atingida porque a força das importações limita. Então, o que nós iremos fazer, aqui no caso concreto do açúcar, infelizmente não temos muitos mais produtos nessa condição, mas vamos começar com o açúcar, em que teremos um regime de cotas, permitindo que a capacidade instalada possa atingir o seu potencial. Relativamente à sustentabilidade, e aqui trazendo de novo o tema reserva estratégica alimentar, também sustentabilidade do ponto de vista financeiro, além das contribuições que vão sendo já concedidas no âmbito da execução do Orçamento Geral do Estado, iremos utilizar 50% dos emolumentos que são aplicados sobre a importação de bens alimentares para direcioná-los à produção nacional, à potenciação da produção nacional. Significa que os encargos que são pagos pela importação de bens alimentares, por isso, no ato de entrada, 50% serão canalizados para um fundo de potenciação de produção nacional que será gerido pela Reserva Estratégica Alimentar. De modo geral, e para os demais setores da economia, a partir do dia 1 de janeiro de 2024, passará a ser mandatório na contratação de obras públicas, de quaisquer projetos de capital, de iniciativa pública, a incorporação de produção nacional. E algumas, enfim, parte da produção que tem caráter obrigatório nestas intervenções públicas está relacionada, por exemplo, com o mobiliário, particularmente para o ensino, para o sistema de saúde, enfim, para a administração pública, em que há componentes ainda assim que teremos que importar, compreendemos todos, mas passa a ser mandatório termos produção nacional. Não podemos continuar com situações em que, por exemplo, uma escola pública do ensino de base é equipada com carteiras importadas, quando temos essa capacidade no nosso próprio país. Também materiais de acabamento, como portas e janelas, piso, enfim, também queremos que seja de caráter obrigatório a incorporação local. Nós tivemos recentemente um programa de grande sucesso, que foi tanto o PIM, conhecido como PIM, Programa de Intervenção Integrada tanto nos municípios, e tivemos, enfim, estabelecimentos escolares, postos policiais, etc., em que as portas foram importadas, por exemplo. Mas temos essa capacidade local, temos madeira, temos condição de estimular a produção local. Então, é o que passará a acontecer, assim como para a aquisição de fardas, batas e demais material têxtil para órgãos de defesa e segurança, ordem pública, saúde e ensino, em que a partir de janeiro do próximo ano
deverá ser adquirida tanto localmente. Não havendo essa capacidade, naturalmente iremos recorrer ao exterior, mas com o compromisso de ser instalada no país. Quanto ao apoio financeiro, o que iremos fazer será o alinhar de todos os instrumentos de que dispõe o Estado de intervenção na economia com este propósito, tanto todos os instrumentos que tem o Estado de natureza financeira que atuam na nossa economia. Temos o BDA, temos o FACRA, o Fundo de Capital de Risco de Angola, temos o FADA, enfim, temos um conjunto de instrumentos, de veículos que queremos alinhá-los para potenciar, financiando a produção nacional e com um ênfase particular para a segurança alimentar. O nosso BDA tem que ser reestruturado com o propósito de voltar àquilo que justificou a sua criação. Queremos um BDA que esteja alinhado com os objetivos de governação, com os objetivos de diversificação da nossa economia, dos objetivos de obtenção de maior segurança alimentar. Aquelas operações que têm caráter comercial, capazes de serem tratadas pelos bancos que atuam no segmento do retalho, essas operações para aí deverão ser canalizadas. Portanto, o BDA tem que voltar ao seu papel de potenciação da economia nacional. O mesmo deverá acontecer com o Fundo de Garantia de Crédito e, em relação a esse fundo, ele será reforçado em termos de capitais e esse reforço vai permitir que mais garantias possam ser prestadas, particularmente a empresas de pequena e média dimensão, para que, junto do sistema financeiro, possam mobilizar os recursos necessários para o exercício da sua atividade. Relativamente ao Fundo de Capital de Risco de Angola, o FACRA, também iremos tratar da sua recapitalização, mas com o propósito de apoiar, como sabem, o FACRA participa do capital de sociedades comerciais e a intenção é que esse instrumento seja utilizado para potenciar empresas ligadas ao transporte, armazenamento e conservação de produtos agrícolas. Vamos também avançar com uma linha de financiamento para projetos de pequena dimensão no setor industrial, projetos de beneficiação. Temos hoje já alguma produção, arroz, café, etc., que há condição de se dar um tratamento lá nas zonas onde essa mesma produção ocorre. Então, a intenção também, ainda no ano 2023, permitirmos, facilitarmos o surgimento destas pequenas indústrias. Iniciamos o diálogo já com a ENSA, que deverá liderar um processo de cosseguro para o agronegócio. Como referi, a intenção é utilizarmos os instrumentos financeiros de que dispõe o Estado para apoiarmos a economia. Então, para o agronegócio, a semelhança do regime que temos hoje para o cosseguro para o setor petrolífero, o setor petroquímica, tanto é o que queremos também replicar para o agronegócio. Vamos potenciar com suporte financeiro as caixas comunitárias, estas caixas que funcionam junto de cooperativas, tanto esse reforço que será feito por intermédio do FADA. Por fim, neste conjunto de medidas ligadas ao apoio financeiro, vamos também operacionalizar a Central de Risco de Garantias Mobiliárias, um instrumento que foi colocado à disposição do sistema financeiro por iniciativa do próprio Executivo, mas que não tem, enfim, não se encontra nesta altura operacional. Quanto à simplificação e alívio tributário, gostaríamos de dar nota que, em relação ao IVA, e aqui entramos também para algumas medidas que, no curto prazo, poderão aliviar o custo de vida, a decisão foi de reduzirmos o IVA para os alimentos de 14% para 7%.
Ainda em relação ao IVA, tanto aplicado sobre a importação de equipamentos industriais, vamos também permitir que esse pagamento do imposto possa ocorrer em até 12 prestações mensais. Ou seja, quem traz um equipamento que vai apoiar produção nacional não terá que pagar o IVA num único ato. Portanto, terá 12 meses para fazer esse pagamento. Também mexemos no imposto predial, tanto e aqui com o sentido de tornarmos também mais acessível, não apenas o acesso mais acessível, tanto o crédito à habitação e, por isso, aos cidadãos que entendam adquirir casa própria, em que, portanto, vamos isentar, por isso, o imposto industrial predial na transmissão dos imóveis. Portanto, isto até ao imóvel valorizado em 40 milhões de kwanzas. Acima de 40 milhões e até o limite de 100 milhões de kwanzas, teremos uma isenção de 50%. Iremos eliminar o imposto de selo sobre a promoção imobiliária, assim como o imposto de selo sobre o registro de capital social de empresas. Por fim, nesta matéria fiscal, iremos também permitir a atualização monetária e contabilística dos investimentos em ativos fixos ao justo valor, sem que haja qualquer implicação fiscal. Teremos uma espécie de ano zero para que as empresas possam atualizar os seus balanços. O que temos são ainda muitas sociedades com ativos que encontram-se registados ao valor do custo inicial, mas ao longo dos anos tivemos inflação, tivemos depreciação, e estes ativos não foram atualizados porque a sua atualização implica incidência fiscal. Então nós vamos permitir essa correção e teremos também maior verdade a nível da escrita das nossas empresas, e elas poderão, na relação com investidores, com credores, potenciais financiadores, etc., ter as suas contas mais verdadeiras e refletindo por isso aquilo que efetivamente valem. Por fim, neste conjunto de medidas, faço referência à melhoria do ambiente de negócios e aqui queremos avançar com a constituição, a criação de um balcão único de apoio ao exportador. Como é de domínio de todos em relação às importações, temos um sistema que funciona, bastante fluido até, mas para as exportações não é bem assim. Temos várias entidades que intervêm no processo, nem sempre com a coordenação desejável, e em alguns casos vamos perdendo espaço de colocação de produtos no mercado internacional, condicionando o caminho de diversificação da nossa economia e de geração de recursos cambiais. Também serão implementados nos nossos municípios a janela única de concessão de direitos fundiários, que irá facilitar o acesso à terra e o respectivo registro. Quanto à atividade comercial, sobretudo, de forma mais geral, também deixará de ser necessário a autorização prévia para aquelas atividades que dispensam a apresentação de um alvará comercial. Nesses casos, bastará a comunicação à autoridade municipal. Por fim, iremos também isentar os vistos de turismo e de negócios até 30 dias para cidadãos dos países do G20 e da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa. Estas as medidas que iremos então tratar agora de toda a preparação de todos os elementos, peças jurídicas, algumas, diplomas, etc., para assegurar que as mesmas possam entrar em vigor o mais cedo possível, mas, como referimos,
tendo sempre o limite de final deste ano, ou seja, a partir de janeiro de 2024, termos então uma capacidade de, com estas medidas de curto prazo, irmos estimulando a nossa economia e também potenciando a sua dinamização. Gostaríamos aqui de reiterar que os compromissos obrigatórios do Estado, particularmente com remunerações, estes compromissos e essa capacidade está devidamente assegurada, cautelada. O compromisso também que assumimos é de assegurar os seus pagamentos em tempo útil. Portanto, conseguimos já no mês de julho, no mês de junho, peço desculpas, o mês de julho não será diferente, é este o caminho que queremos levar. E aproveito também, já agora que toca neste tema das responsabilidades obrigatórias, dar uma nota relativamente à emissão de ordens de saque e a sua liquidação. Temos ainda um conjunto de ordens de saque emitidas que não estão liquidadas. O nosso compromisso é de irmos regularizando todas as ordens de saque emitidas em até 90 dias. E daqui para frente terá de ser assim. Se não temos previsão de receita para honrar aqueles pagamentos, não vamos assumir essas responsabilidades, não vamos, por isso, assumir esses compromissos. Mas, a partir do momento em que é emitida uma ordem de saque, a nossa obrigação é de assegurar a liquidação em até 90 dias. O que nós vamos verificando em ainda muitas situações é que esta insegurança de ter em posse uma ordem de saque e não saber quando é que ela é liquidada, coloca depois os serviços financeiros do Estado sobre toda a sorte de pressão. E é isso que queremos também ir eliminando. Portanto, o instrumento tem que ganhar confiança e essa confiança há de ser conquistada com a garantia de liquidação em até 90 dias. Temos hoje um backlog ainda de ordens de saque, portanto, começamos agora a sua regularização, mas daqui para frente as novas emissões devem assegurar que em até 90 dias a liquidação é efetuada. Estamos-nos a organizar para, ainda neste mês de julho, termos o diploma, e aqui estamos a falar do código do IVA, apreciado em Conselho de Ministros. Posteriormente, o documento terá de ser remetido à Assembleia Nacional. Portanto, e aí já não é um calendário que dependa da ação do Governo de Angola, mas do Poder Legislativo. Portanto, mas é uma medida que tem um impacto direto sobre preços. De resto, e aquilo que queremos também transmitir e poder, de alguma forma, incentivar, mobilizar os cidadãos, os empresários, os gestores para a produção nacional. Nós estamos, e com os instrumentos que fiz referência, o conjunto de medidas também, queremos assegurar que, do ponto de vista alimentar, o país saia da dependência de importações, que temos tranquilidade quando o preço do petróleo está alto, a produção também em bom nível. Portanto, nós temos que sair desse quadro. E aí temos que produzir. Então, o conjunto de medidas que estamos aqui hoje a anunciar tem esse propósito, tanto de mobilizarmos a comunidade para a produção. Portanto, essa capacidade os angolanos têm que demonstrar. Portanto, ao longo dos anos, nós somos um povo resiliente, nós somos um povo batalhador, então precisamos, de modo estruturado, organizado, tomar as oportunidades que se colocam. O que fizemos aqui referência em relação à reserva estratégica alimentar é um dos elementos, ou um dos instrumentos que se coloca à disposição. Portanto, os produtos serão anunciados, o que vai permitir que quem tem um pedaço de terra possa produzir com a segurança de termos um comprador. Portanto, e é o que pretendemos levar para frente, como fizemos já referência, iniciando nesta campanha 2023-2024 e irmos então oferecendo essa segurança e maior estabilidade na oferta de bem e, por isso, impactando também de forma mais direta sobre a condição de vida de todos os cidadãos. Bom, nós vamos, como referi, o processo é este, tanto trata-se de um diploma legal, uma lei,
o que pretendemos tê-la, tanto apreciada, aprovada a nível dos órgãos do Governo ainda no mês de julho e depois vamos remeter à Assembleia Nacional. Sobre o imposto sobre rendimento de trabalho, também temos, enfim, continuamos a trabalhar, olhar para as mais variadas opções. É um tema que não está fechado e, tão logo tenhamos dados mais concretos sobre a matéria, também iremos partilhar. Mas é uma abordagem que, a nível dos órgãos do Governo, continua a ser efetuada. Sr. Ministro, uma questão. Para o comum dos angolanos, essa situação que o país está agora a viver acontece normalmente quando um abaixamento radical do preço do petróleo. No meu caso vertente, qual foi o ponto de estrangulamento final? O que é que aconteceu ao país? Bom, nós, foi também aqui referido pelo Secretário das Finanças e Tesouro. O que nós observamos este ano foi um conjunto de pressupostos que no final não se materializaram. Os dados do PIB referentes ao primeiro trimestre do ano estão já disponíveis e esses dados dizem-nos que a produção petrolífera em Angola recuou cerca de 8% no primeiro trimestre, comparativamente ao último trimestre de 2022. Estamos a dizer, portanto, houve uma queda de cerca de 8% e claro que tem um impacto na componente da arrecadação. Mas também, neste ano de 2023, era a intenção das nossas autoridades colocarem dívida no mercado internacional, portanto, a emissão de eurobonds. O que se verifica nesta altura, com a subida de taxas de juro nas principais economias mundiais, para estancar a alta de preços, fez com que países emergentes passassem a ter maiores dificuldades no acesso a esses mercados. Não é uma situação que se coloca a Angola, como também sabemos todos, mas que, no nosso caso concreto, acabou por impactar na capacidade de mobilização de recursos para a execução do Orçamento Geral do Estado. Também, parte da nossa dívida externa está exposta à variação da taxa de juros. E com a subida das taxas de juros no mercado internacional, a dívida tornou-se também mais pesada, mais cara. Portanto, alguns destes elementos não constavam das previsões que se tinha a quando da elaboração do Orçamento Geral do Estado e que, nesta altura, enfim, tem-se estado a materializar de forma negativa e, por isso, temos também que ajustar-nos. Mas, aqui, talvez, o que importa, neste quadro de dificuldades, transmitir que também existem oportunidades e temos que abraçar estas oportunidades. Já nos referimos noutras ocasiões. Aquilo que o país dispõe, bom clima, terras aráveis, juventude, energia para trabalhar, etc. Bom, alguma capacidade financeira, como é que não conseguimos fazer melhor? Portanto, esse é o desafio que se coloca neste momento, mas é um desafio coletivo. As políticas têm que ser mais assertivas, temos que mobilizar a capacidade e o engenho criativo dos cidadãos, dos empresários, a vontade dos investidores e tomarmos as oportunidades que neste momento se colocam. Portanto, este é um cenário que não é de desânimo, mas tem que ser de recuperarmos as nossas energias e ver se, em definitivo, conseguimos construir uma economia mais robusta, capaz de contribuir também para a melhoria da condição de vida de todos os cidadãos. Sr. Ministro, por favor, eu queria perguntar, foram aqui anunciadas várias medidas, muitas delas de curto e longo prazos, em relação ao processo de redução do IVA. Já ficou claro que carece de alguma aprovação por parte da Assembleia Nacional, mas eu perguntava se é a única medida que existe para que haja uma solução imediata em relação à alta de preços, Sr. Registro. E eu gostaria de fazer uma outra pergunta, na realidade não seria uma pergunta, mas uma observação. Reparei que não houve nenhuma referência à desvalorização do Kwanza, que é, na realidade, e se calhar uma das causas dessa alta de preços que se registra. Quais são as soluções que foram encontradas para esse problema?
E em relação ao secretário de Estado do Tesouro, eu queria perguntar se é verdade e real a informação de que a conta única do Tesouro está em mínimos históricos, porque há algumas publicações, jornais sobretudo, que anunciam essa realidade, que eventualmente a conta única do Tesouro terá disponibilidade para o pagamento de um mês de salário, embora já esteja aqui garantido o pagamento dos salários de forma regular até o fim do ano. Qual é a real situação da conta única do Tesouro? É a minha questão. Vamos então começar com as escalas que me foram colocadas, não? E depois ouviremos o secretário Tonial. Bom, nós, no curto prazo, que opções é que se colocariam? Do ponto de vista fiscal, portanto, aquelas que mais impactam sobre a vida dos cidadãos foi a que anunciamos já. Teríamos, eventualmente, um outro cenário que passaria pelo aumento da oferta de bens. E faz referência aqui, bens alimentares, sobretudo. O que significa também que esse aumento da oferta passaria por recurso ao mercado externo. Então, nós teríamos que fazer mais importações. Nós teríamos que consumir mais cambiais. Nós teríamos que continuar, de alguma forma, a sacrificar a produção nacional. Esta capacidade, ela precisa de ser ajustada no sentido de existir de modo sustentável, essa capacidade de oferta de bens, de modo sustentável. Isso acontece com produção. O que vai acontecendo com a taxa de câmbio é uma consequência de uma menor oferta de recursos cambiais na economia. Temos menos disponibilidades cambiais, os motivos foram aqui já partilhados, mas uma procura que também tem uma quase vontade própria. Então, a procura e a oferta é que nos levaram a este processo de ajustamento da taxa de câmbio por forças de mercado. Por forças de mercado. Portanto, o nosso tema aqui não é a taxa de câmbio. O nosso tema é como é que somos capazes de, com os recursos naturais que o país tem, com a vontade de fazer, com os meios de que vamos dispondo, superarmos as nossas adversidades e pormos a economia a pulsar melhor. Esse é que é o nosso grande desafio. Se formos capazes de aí chegar, o tema taxa de câmbio deixa de ser relevante. Termos a taxa de câmbio a um nível, aquele que traz, mas em que o cidadão não consegue aceder a essa moeda, em que o empresário não consegue aceder a essa moeda, em que as operações têm que ser feitas no mercado informal, em que trazemos um novo processo de grande incerteza, insegurança, etc., não é o caminho. Portanto, nós precisamos de ter uma atuação mais estruturante para conseguirmos também garantir maior estabilidade da nossa economia e maior estabilidade de preços. E desta forma, novamente, temos procurado também sempre transmitir que todas essas políticas só fazem sentido se no final do dia vão ajudar a melhorar a condição de vida dos cidadãos. E é isso que nós temos procurado fazer. Portanto, temos de ser capazes, porque produzindo vamos criar mais postos de trabalho, vamos ter condição de distribuir renda, de termos mais pessoas socialmente incluídas. Portanto, esse é o caminho que Angola necessariamente tem que fazer.